Nós vamos hoje ter a terceira ministração. O nosso tema é Voando Alto como Águia, tá? Nós estamos trabalhando esse tema. Se você perdeu as outras ministrações, não fique preocupado. As ministrações foram gravadas e assim que terminar a série, na semana que vem, nós vamos fazer um CD com todas essas ministrações. Você vai ter acesso a todas elas, tá? Tem sido tremendo para a minha vida, tem sido um renovo e eu creio que para a sua vida, para a sua família também, tá? Hoje, a terceira ministração, Deus deu essa palavra ao meu coração quando eu estava lendo Isaías 40, um dia em casa, mês passado, e cheguei no versículo 31. Versículo 31 diz assim: que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor são como águias. E aí Deus ministrou meu coração para trazer essa série de mensagens para a igreja. Aqueles que esperam no Senhor são como águias. Achei muito bonito ontem. O Maurílio, irmão aqui da nossa igreja, ele falou: pastor, eu senti no coração o desejo de fazer uma camiseta. Ele fez a camiseta e me deu, e eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz pelo presente, pelo carinho dele, mas também por entender que a visão de Deus, a palavra de Deus está sendo ministrada e ele está sendo alimentado, a sua família, assim como muitos irmãos da nossa comunidade, né? Então louvo a Deus por isso. Hoje é a terceira ministração. Semana que vem a gente termina a série no culto da noite. No culto da manhã também nós vamos ter. Na semana que vem, gente, nós vamos estar falando sobre o ninho da águia, tá? É a última ministração. A gente vai estar falando sobre o ninho da águia, tá? Então prepare-se, porque vai fechar de maneira maravilhosa. Vai ser a melhor ministração de todas as que a gente fez sobre a águia até aqui, tá? Hoje eu estava essa semana lendo a palavra. Eu ganhei uns dias aí junto com o Ney. Ele me convidou para ir com ele, com a família dele, para um lugar. Eu fui com o Benjamin, quando não pude ir. E eu estava lendo a palavra de Deus e eu achei interessante. Estava até buscando alguma coisa e tal para a palavra, para trazer. E aí, irmão, eu me deparei com uma outra ave. Está falando sobre ela lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 28. Olha só o que diz lá: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os urubus. E essa frase ficou muito forte no meu coração. Eu falei: eu vou ter que começar a mensagem do próximo domingo usando esse texto bíblico. E aí me veio ao coração falar um pouco a respeito de como quais são as características do urubu, porque às vezes eu não percebo, mas eu estou sendo uma pessoa urubu, ou um cristão urubu, tá? E eu queria que você estivesse pensando comigo um pouquinho hoje, se não tem um pouquinho de urubu dentro de você, né? Na hora que eu coloquei lá, mandei para as pessoas que eu tenho o telefone, eu mando um convite para vir para o culto. Na hora que apareceu lá águia e urubu, algumas pessoas já se manifestaram, já falaram para mim: pastor, agora eu estou preocupado, será que tem urubu dentro de mim? Eu digo para você que todos nós às vezes temos um pouquinho de urubu que a gente precisa arrancar dentro da gente, tá? E a palavra de Deus, ela vem justamente para mostrar isso para nós e para trabalhar a nossa vida nesse sentido, tá? Então fique muito atento com algumas características do urubu. Até eu vou dizer uma que eu não disse de manhã, porque no final do culto o irmão que estava na igreja, ele chegou para mim e falou: pastor, tem mais uma característica, e vai ser a última que eu vou falar, tá? Vamos lá. Primeira característica do urubu é que ele é uma ave que ele não tem visão de vida. O urubu, ele não tem visão de vida. O urubu, ele tem visão de morte. Por exemplo, um urubu que está voando, ele pode passar por uma vaca Nelore, aquelas grandona, bonita, uma picanha enorme aqui assim. Ele passa por ali, ele não, né? Ele vai andando, ele passa por uma plantação linda, ele passa por um lago maravilhoso, ele passa por um manjar de coco, né? Ele passa por uma torta de maçã, e ele continua o seu voo, porque na verdade o que o urubu está atrás não é de vida, ele está atrás é de morte, ele está atrás é de coisa morta.
E eu fiquei pensando, refletindo, que na verdade, muitas pessoas, e muitas vezes, até a gente, se a gente olhar para dentro, a gente percebe que a gente muitas vezes tem vivido assim também, correndo atrás de coisa morta. Eu conversava semana passada, semana retrasada, com uma moça, que ela já está no terceiro relacionamento dela, e o terceiro relacionamento ruim dela seguido. Ela pegou uma coisa ruim, largou aquilo, pegou outra, e ela é surpreendente, porque ela conseguiu pegar sempre uma coisa pior. Vai sempre buscando coisa pior, vai sempre se atolando, sai de um atoleiro e entra outro, e procura outro, não aprende, está sempre procurando coisa morta para a sua vida, para si. Tem gente que está sempre procurando coisa morta para colocar na sua vida, sempre se alimentando de coisa morta. Uma outra coisa que acontece nesse sentido é o seguinte: de repente uma pessoa entra num lugar, como uma comunidade como a nossa, em vez de ele prestar atenção nas coisas boas, ele começa a prestar atenção nas coisas ruins. Tem tanta coisa boa, mas ele não consegue ver as coisas boas. A única coisa que vê são as coisas ruins, são os defeitos, foram as coisas que não deram certo, que não aconteceu certo. São essas coisas que chamam a atenção, porque na cabeça dele ele está condicionado para buscar sempre coisa morta. No relacionamento, no casamento, tem muita coisa boa, mas ele só presta atenção nas coisas que não são boas, nas coisas que são ruins. Ele não presta atenção nas coisas boas. Dentro de casa, na família, ele não consegue ver as coisas boas, porque o olhar dele é um olhar de morte. Ele procura coisas mortas, ele se alimenta todo dia de coisas mortas, ele passa por um monte de coisas boas, de coisas vivas, mas ele está em busca daquilo que fede, daquilo que é ruim, daquilo que é grosseiro. Ele não consegue ver aquilo que é bom. Tem um pouquinho de urubu dentro de você. Tem gente que não consegue ver uma possibilidade. Ele entra num lugar, por mais bonito que seja, por mais perfeito que esteja aquele lugar, ele consegue ver um defeito, ele consegue ver uma manchinha, ele consegue ver alguma coisa, e aquilo toma tanto a vida dele que ele não consegue ver a beleza, porque ele vive como um urubu. Vive como um urubu. Não se alimenta da vida, não aproveita a vida. Eu disse de manhã, né? Nós, quando éramos pequenos, a gente teve muitas necessidades, muitas dificuldades. E eu fico imaginando, por exemplo, na nossa casa, como é que funcionava. A gente tinha a carência de algumas coisas, não tinha algumas coisas. E a tendência da gente é olhar para aquilo que a gente não tem. Só que, por exemplo, pegando minha mãe tinha 4 filhos. Gente, o que é melhor do que 4 filhos? Sim. Sabe? Tinha filhos. Sabe? Então a gente tem que aprender a olhar aquilo que tem vida. Aprender a olhar as coisas boas. Às vezes você está olhando as coisas ruins, e você está se alimentando disso, e parece: a minha vida é desgraçada. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo, daquele outro. Só que se você vê as coisas boas que tem, e que teus olhos não estão enxergando, são muito mais intensas e muito maiores do que as coisas ruins. Visão de urubu. Uma outra característica do urubu é que ele se defende. Presta atenção nisso, eu não conhecia essa situação, mas é uma verdade. O urubu, ele se defende provocando um vômito com um odor horrível. Imagine o vômito do urubu. Diz que, na verdade, o vômito dele não chega nem perto, é muito maior, muito mais intenso do que qualquer coisa que ele comeu. E você já sabe o que ele come. Ele se defende dessa maneira. Uma pessoa que tem um espírito de urubu, que tem alguma coisa de urubu funcionando dentro dele, ele joga essas coisas. É por isso que a palavra de Deus, ela diz o seguinte: que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. E tem gente que toda vez que vai conversar, ele parece um urubu se defendendo, porque sempre o que sai da boca dele é alguma coisa. Sabe aquela coisa de que não fica feliz com a vitória do seu próximo? Tem que achar um defeito.
Não fica feliz com o sucesso do seu próximo, com a prosperidade do seu próximo. Ele tem que achar algum defeito dele. Ele olha para as pessoas e você vai conversar, ele fala sobre as pessoas, mas ele sempre está falando dos defeitos das pessoas. Não fala das qualidades, não fala da vida, não fala do que manifesta de bom. Quando ele pensa em alguém, ele já pensa nos defeitos. Quando ele pensa numa situação, ele já pensa, e ele começa a se defender, jogando essas coisas. Você já conheceu ou conhece alguma pessoa que toda vez que você vai conversar com ela não vale a pena? Porque ela dá uma volta, você tenta, tem algumas pessoas que você tenta falar coisas boas com ela dá uma volta tremenda e ela consegue, alguma hora ela entra. E você tenta, ela, na hora que ela vai entrar, você muda de conversa, mas quando você menos percebe, ela já está falando de alguém e está te envolvendo com aquilo. E aí vem uma terceira característica que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí é complicado. Urubu só anda com urubu. Você não vê o urubu andando com outras aves. O urubu só anda com urubu. É por isso que algumas pessoas dizem assim: é porque ninguém fica comigo, porque as pessoas não se aproximam de mim, porque eu estou sempre sozinho. De repente tem alguma coisa de urubu aí. Por que só gente ruim chega perto de mim? Não é? Tem gente que fala assim: pastor, só gente ruim chega perto de mim. Por quê? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, gente, é verdade. Presta atenção no que eu vou te dizer. É verdade que eu vou te falar. Generosidade atrai generosidade. Bondade atrai bondade. Verdade atrai verdade. Olha aqui para mim. Fé atrai fé. Esperança atrai esperança. Olha aqui para mim. Vida atrai vida. Quanto mais generoso você for, mais generosidade você vai ter na sua vida. Quanto mais bondade você manifestar, mais bondade será manifestada na sua vida, porque isso atrai, é como um imã. O contrário disso é tão verdade quanto o que eu te falei. Quer viver uma vida abundante? Doe uma vida abundante. Eu aprendi, achei muito interessante, uma igreja, como compartilhei isso pela manhã, uma igreja agora, há pouco tempo, estava vendo testemunho. Uma igreja estava passando por dificuldades profundas financeiras, e o pastor daquela igreja procurou um pastor mais velho, com mais tempo no ministério, e falou: olha, eu queria que você me ajudasse, você já passou por muitas coisas, a nossa igreja está passando por um problema muito grande, o que eu faço? Aí aquele pastor com mais idade falou: quanto que vocês investem em missões e ajudam as pessoas? Tanto. Aumenta. Ajude mais. Ajude mais. Aí o pastor ficou pensando, falou: não, mas essa matemática é meio complicada, porque como que eu já estou com dificuldade e agora eu vou ter que tirar mais? Aí aquele pastor com uma certa idade disse para ele: generosidade gera generosidade. Você aproxima pessoas generosas de você. Urubu só anda com urubu. Só anda com urubu. A urubuzada, ela anda toda junta. Ela fica toda junto, até na igreja. Às vezes você olha ali assim, sabe, tá ali, num canto ali. É urubuzada. Todo lugar tem. Agora, se você falar assim: poxa, mas eu estou ali também, sai, irmão, se converte, deixa Jesus trabalhar a tua vida, mude a tua história. O urubu só anda com urubu, e o final da história de urubu que anda com urubu é carniça, e carniça em abundância, é coisa morta. Outra coisa, o urubu ele voa o tempo todo em círculos. O urubu, ele não tem um objetivo, uma meta diferente. Ele está ali em cima daquela carniça e ele fica ali. Você conhece pessoas, isso aí muitas vezes a gente se identifica com isso. A gente tem um problema, irmãos, e a gente fica circulando em torno daquele problema. A gente não vive, a gente não experimenta a graça de algo novo.
A gente já faz 15 anos que eu estou chorando e gemendo pelas desgraças da minha vida, pelos problemas da minha vida, mas eu estou o tempo todo circulando em torno dele. Eu não tenho um objetivo novo, eu não tenho uma meta nova, eu não tenho algo novo que eu quero fazer na minha vida, eu não tenho algo novo para alcançar, eu não estabeleço algo novo. Eu estou o tempo todo me alimentando daquela desgraceira toda que foi a minha vida, que aconteceu na minha vida, que fizeram comigo, aquelas pessoas e tal, e passa ano e vem ano, e a oração e tal, e fico naquilo, eu não mudo. Você sabe quando que as pessoas mudam de vida, que estão passando por um problema muito sério? Quando elas começam a olhar para novos horizontes, fazer outras coisas. Irmão, não é fácil fazer isso, porque às vezes a gente está ali no nosso luto, na nossa dificuldade, nós estamos ali no nosso sofrimento, e é difícil da gente estabelecer algo novo para a nossa vida. Só que a vida da gente começa a ganhar sentido quando a gente começa a estabelecer alvos novos, quando a gente olha para frente, quando a gente estabelece algo novo. Então não fique que nem urubu, rodando e rodopiando em torno daquilo que já está morto na tua vida, em torno daquilo que não tem vida. E uma outra coisa, essa eu aprendi hoje cedo, tá? Você pode até acrescentar aí, Paulo. Essa eu aprendi hoje cedo. O urubu, ele tentar lembrar a palavra que ele falou. Ele é mais domesticado. O urubu é domesticado. Você limita ele, você condiciona ele. Ele fica vivendo só naquilo, e você vai ali e tal, e ele fica ali. Ele é domesticado. A águia não é domesticada. A águia não voa em círculo. A águia fica próximo de águia. A águia não se alimenta de coisa morta. Quem sabe você já foi domesticado pela vida, domesticado pelas situações e pelas circunstâncias, como aquela águia que estava no galinheiro e que aprendeu a viver como galinha, e um dia percebeu que não era uma galinha, era uma águia. Quem sabe não está na hora de você sair disso que te limita. Quando eu olho para a vida da águia, eu aprendo algumas coisas, e quero que você preste muita atenção, porque eu vou ser muito rápido agora, tá? A gente aprende algumas coisas com a águia que são fantásticas. A águia, ela é de um caráter extraordinário. A águia é águia, e ponto. E você é o quê? A águia, ela sabe o que é, e ela é, e ponto. Uma característica que nós precisamos aprender: os que esperam no Senhor são como águias, é cuidarmos do nosso caráter. E essa é uma coisa que eu falo muito nessa igreja, e eu falo muito primeiro para mim, porque esse assunto é muito importante. Eu já ouvi pessoas dizerem que esse assunto, essas coisas, são coisas que não deveriam ser tratadas no púlpito da igreja, porque são coisas do desenvolvimento pessoal. Eu acho que essas coisas deveriam ser tratadas primeiro na igreja, porque o propósito de Jesus para a tua vida é trabalhar o teu caráter. Todos nós que estamos aqui temos problemas de caráter. Ninguém aqui é irritado, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo aqui tem o pé de barro. Todo mundo aqui tem um lugar que o sapato aperta. E como a gente aprendeu na série anterior, às vezes as pessoas preferem cuidar da vida dos outros para fugir de cuidar da sua própria. Feliz é o homem e a mulher que olha para si, que observa as necessidades que tem e que diz: olha, eu preciso ser trabalhado nessa área, eu preciso ser trabalhado no meu caráter. E sempre que eu penso nesse assunto na Bíblia, me vem ao coração a história de José do Egito. Ele foi jogado na cova pelos seus irmãos, eles iam matar ele, decidiram não matar. Aí ia passando um pessoal, eles falaram: não vamos matar ele não, vamos ganhar dinheiro com ele. Aí venderam, o irmão deles foi trabalhar como escravo, né? E ficou lá no Egito como escravo.
Potifar era o chefe do exército lá e ficou cuidando, ele se tornou escravo lá. E aí, irmãos, presta atenção, José era um cara extraordinário, e ele logo começou a se destacar como escravo, como servo. E aquele homem gostava tanto dele, que deu para ele muitas coisas, muitos privilégios lá na casa dele. Potifar era um homem muito rico, morava no palácio, e deu para José tudo que ele podia fazer, as coisas, comer, como ele comia, sentar na mesa. Ele era tratado como um irmão de Potifar. A única coisa que Potifar falou para ele que não estava nesse acerto era a mulher dele. Um dia a mulher de Potifar se engraçou com José e foi tentar fazer com que ele tivesse uma noite de amor com ela. A resposta de José é extraordinária. Ele diz assim: ele, o teu marido, não é maior do que eu nessa casa, porque ele me deu direitos. Como ele tem direitos nessa casa, ele me deu direitos. Nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porque você é mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Agora, gente, olha só o exemplo, olha o que é o caráter. Olha só, aqui. Primeiro, ele disse para aquela mulher: você não é minha, e o que não é meu, eu não devo me apropriar, mesmo que ninguém esteja olhando, mas você não é minha. Primeiro princípio do caráter: eu não pego aquilo que não é meu, mesmo que ninguém esteja olhando. Segundo, ele disse para a mulher: você é dele, você é de Potifar, você pertence a ele, você é mulher dele. Eu não tomo para mim o que é dos outros. Eu não vou pegar para mim aquilo que não é meu, aquilo que é do outro. E terceiro, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou fazer uma coisa que desagrada o meu Deus, porque eu tenho alguém que está sobre mim. Isso é caráter. Nós precisamos aprender sobre isso, irmãos, porque se tem uma coisa que a igreja de Jesus precisa manifestar nos nossos dias é caráter. Os dons e os talentos, a sua dedicação e o seu esforço até conseguirão te fazer subir, mas somente o caráter te fará permanecer. A igreja de Jesus precisa ter caráter. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Nós precisamos deixar Deus trabalhar. Os líderes precisam ter caráter. Os ministérios da igreja precisam manifestar o caráter. Nós precisamos ter caráter. Pastor, o que é caráter para nós que somos cristãos? É nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. E não é nas grandes coisas não, irmão, é nas pequenas coisas. Nós manifestamos o caráter nas pequenas coisas. E tudo começa bem assim, a gente tem que prestar atenção. Olha só, eu aprendi vou ver se eu consigo lembrar de novo, de manhã eu lembrei. Eu aprendi uma coisa que era muito interessante, que diz o seguinte: cuidado com os teus pensamentos, porque eles podem se transformar em palavras. Cuidado com as tuas palavras, porque elas podem se transformar em ações. Cuidado com as suas ações, porque elas podem se transformar em hábitos. Cuidado com os teus hábitos, porque eles podem se transformar em caráter. Cuidado com o seu caráter, porque é ele que vai guiar toda a tua existência. Demócrito, filósofo, ele dizia que o caráter de uma pessoa é que faz o seu destino. Ninguém terá uma vida além do seu caráter. O caráter é o que faz o nosso destino.
Nós estamos vivendo uma série de uma cachoeira de corrupção e de coisas que estão sendo anunciadas para todo lado, e parece que até está se tornando normal, né? Que todo mundo faz, que todo mundo é corrupto. Nós cristãos estamos andando na contramão desse sistema do mundo. Nós estamos buscando a Deus para vivermos uma vida com retidão e uma vida que agrada ao nosso Deus. Não pegamos o que não é nosso, não pegamos o que é do outro, e não fazemos aquilo que desagrada o nosso Deus, o nosso Senhor. Preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. O caráter é o que você é, a reputação é o que as pessoas acham que você é. Nós vivemos numa época em que o camarada ele vai querer trabalhar numa empresa, e aí ele vai se preparar. Ele procura um coach, ele procura um psicólogo, ele procura uma pessoa que treine ele, que prepare ele, para que ele responda as questões e seja aprovado para trabalhar em determinada empresa. Mas aquilo ali é tudo uma paisagem. As pessoas se preocupam muito com o parecer e com o aparecer. Mas nós devemos nos preocupar com o nosso caráter, porque é isso que vai construir uma vida significativa para todos nós. Pessoas de caráter não fazem as coisas porque o que fizerem vai mudar o mundo. Elas fazem porque se recusam a serem mudadas pelo mundo. E uma imagem que eu vi, que eu achei muito interessante, que eu quero deixar para pensar teu coração, é essa: o que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro. Às vezes nós nos encantamos com as coisas que nós vemos, mas na verdade o que nós estamos vendo é apenas uma paisagem, não reflete aquilo que verdadeiramente é. Se preocupe muito mais com a profundidade do teu ser do que com a paisagem, do que com aquilo que é aparente. Cuide da tua vida, do teu caráter, da tua integridade. Não queira mostrar às pessoas que você é uma coisa que você não é. Torne-se aquilo que você tem que tornar-se. É mais difícil, é bem mais difícil. É mais difícil, é mais fácil você fazer um teatro do que você tornar a tua vida uma realidade, a vida que você deseja. Mas a pessoa só é feliz. Eu vi essa frase e acabei colocando aqui. A felicidade está em uma pessoa que construiu um caráter que abençoa a sua vida. Uma outra característica da águia que eu quero falar é a respeito da coragem. A águia, ela tem coragem, ela é corajosa. Nós precisamos ter caráter, irmãos, mas nós precisamos também ter coragem. Nós precisamos sair do buraco, nós precisamos tentar. Eu gosto de pessoas que tentam, que buscam uma alternativa, uma saída para a sua vida, que querem fazer algo para Deus. Gostei muito, semana passada eu estava em casa, a Cláudia ela mandou uma mensagem para mim, ela falou: pastor, eu queria fazer alguma coisa para Deus, o que eu posso fazer? O que a igreja está precisando? Foi isso que ela falou. Eu falei: olha, nós temos algumas áreas que a igreja precisa, recepção, departamento infantil, algumas coisas que precisa. Ela falou: o que está mais precisando? Eu falei: o departamento infantil está precisando. Daí na mesma hora a gente já conversou, eu passei parceiro eleito e tal, quero trabalhar, quero ajudar, quero fazer alguma coisa. Ter a coragem de fazer, ter a coragem de ser diferente, de fazer, de abençoar. Estou trabalhando com o reino, estou servindo a Deus. Ter coragem de fazer. Eu gosto muito de Josué. Josué, ele foi uma pessoa que ele era interessado nas coisas de Deus, e ele estava o tempo todo olhando para Moisés. E quando Moisés morreu, Deus chamou Josué, porque Deus não chama pessoas que estão pensando, Deus não chama pessoas que estão se preparando, Deus não chama pessoas que estão com os seus títulos, com os seus diplomas, com com todo o seu preparo técnico. Deus chama pessoas que estão com a mão na massa. Deus usa pessoas que estão servindo a Ele, que estão buscando servi-lo de coração. Aí Deus pegou e falou para Josué: Josué,
vem comigo. Moisés morreu e eu quero que você continue a obra. Na hora que Deus falou isso, tremeu a perna dele, irmão. Tremeu a perna dele. Era mais de 1 milhão de pessoas no deserto, um povo difícil de carregar, um povo incrédulo, um povo que estava o tempo todo desafiando Deus, murmurando. E Josué pensou: eles vão me matar. Se eles quase mataram Moisés, imagina eu. E na hora que Deus chamou ele, ele ficou assim. E daí Deus disse uma coisa para ele: Josué 1,6: seja forte e corajoso, porque eu cumprirei o que eu prometi. Olha que palavra tremenda de Deus. Seja forte e corajoso, porque eu vou cumprir o que eu prometi para você. E seja forte é porque ele é uma decisão, uma atitude. Ele estava tremendo de medo, mas Deus disse: seja forte. É uma atitude que você tem. Eu disse já isso. Coragem é uma atitude que você tem diante do medo que você sente. Você só tem coragem se você tiver medo. Você não vai encontrar nenhum corajoso que não tem medo. O cara que não tem medo não é corajoso, é um doido. Pode internar. O corajoso é o cara que sente medo. Uma batalha tremenda, ele sente medo, mas ele monta no cavalo e ele vai para a luta, porque ele sabe que ele tem que ir. Ele sabe da sua responsabilidade, ele tem caráter. Deus disse para Josué: vai, tenha coragem, porque o que eu prometi para vocês eu vou fazer. Segundo, versículo 7: tenha coragem para fazer e para obedecer a minha palavra, porque a única pessoa que pode fazer com que o meu plano não dê certo é você. É isso que Deus está falando. A única pessoa que pode impedir o plano de Deus não é o teu vizinho, não é aquela pessoa que se levantou contra a tua vida, não é alguém da tua casa, não é o mundo. Nada pode impedir o projeto de Deus na tua vida, a não ser você. E Deus disse para ele: não se desvie da minha palavra, porque eu não quero que você perca esse caminho. Eu vou cumprir, mas tenha coragem de obedecer a minha palavra. Irmão, olha para mim. Obedecer a palavra de Deus às vezes precisa ter coragem. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Obedecer a palavra de Deus não é para qualquer um. Quando a palavra de Deus começa a apertar, o povo começa a sair. Fica incomodado. Olha só. Terceiro, Deus começa falando com Josué 3 vezes: tenha coragem. Do verso 1 ao verso 9, capítulo 1 de Josué. No verso 9, Deus diz assim: tenha coragem, porque eu estarei com você. Você não está sozinho. Tenha coragem, porque você não está sozinho. Eu lembro muito de uma experiência que eu vi uma vez, um pastor pregando. Ele disse o seguinte: tem lá uma rua, você está andando com o teu carro, na rua está escrito 90 km por hora. Tem 10%, né? Então você pode andar até 99. Está lá, 90 por hora. Você está indo com o teu carro. Irmão, você é um servo de Deus. Até 99 você pode ter certeza que o anjo do Senhor está com você. Passou do 99 é por tua conta. Mas até o 99 Deus está com você. Tem horas que a gente acha que Deus não está com a gente, não é verdade? Irmãos, tem hora que meu Deus, cadê o Senhor? Os discípulos estavam no barco, o barco estava afundando, Jesus estava dormindo. Eles falaram assim: cadê Deus? Ele não está com a gente. Tem hora que a gente acha que Deus não está com a gente, mas Ele disse o seguinte: eu estou com vocês o tempo todo. Tenha coragem. Tenha coragem. Um barco, ele está mais seguro num porto, mas não é para isso que os barcos foram feitos. Os barcos, eles ficam mais seguros no porto, né? Você vê lá, o bicho está paradinho e tal, está amarradinho, está seguro. Mas barco não foi feito para ficar no porto. Barco foi feito para singrar os mares. Barco foi feito para encontrar novos horizontes. Você foi construído não para ficar no porto. Tem gente que vai se acostumando a ficar no porto. Quanto tempo você está parado no porto? Tem gente que já está há 30 anos no porto. Já está até enferrujado o barco. Está na hora de você sair, de você alçar um voo.
de você sair do lugar que você está, de você singrar os mares, de você conhecer novos horizontes, ter coragem de sair. Ai, pastor, mas o mundo, as dificuldades. Vamos viver. É uma bênção viver. É preciso ter muita coragem para se levantar e para falar, mas é preciso ter coragem ainda para sentar e ouvir. Quando a gente começa a falar, a gente percebe que algumas pessoas ficam incomodadas. E às vezes quando as pessoas querem falar para a gente se incomoda. Eu falo para vocês de coração. Tem algumas coisas às vezes que a pessoa está me chamando a atenção e eu fico incomodado. Eu não vejo a hora de sair dali. Não é assim? A pessoa está falando a verdade para a gente não vê a hora de terminar, de sair dali e tal. A gente precisa ter coragem para ouvir. Ouvir Deus falar com a gente. Ouvir Deus chamar a nossa atenção. Ouvir Deus trabalhar a nossa vida. O Nelson Mandela, ele diz o seguinte: aprendi, eu admiro muito o Nelson Mandela, ele diz assim: aprendi que coragem não é ausência de medo, mas é a vitória, o triunfo que você tem sobre ele. Uma terceira característica da águia, que é muito importante, gente, isso é muito importante, não, se você não ouve todo dia, mas é muito importante, é a competência. Competência. Irmão, nós vivemos numa época em que as pessoas têm que ser competentes. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falando para mim de uma empresa aqui de Cambé que nessa semana vai demitir 45. Outra empresa que demitiu 32. Nós estamos vivendo uma época difícil. E agora algumas pessoas começam a pensar em se qualificar. Eu preciso me qualificar, porque senão eu vou ser mandado embora. Irmãos, nós temos que aproveitar o tempo das vacas gordas para acumular conhecimento, acumular competências, para que no tempo das vacas magras a gente tenha recursos para despender e para cuidar da nossa vida e da nossa família. Eu quero e oro para que Deus nos dê uma igreja próspera, uma igreja de pessoas que não são coitadas, que não querem ficar vivendo de dependência, ficar vivendo de benefícios do governo ou de qualquer outra coisa. Eu sonho e oro para que Deus abençoe a nossa igreja, para que a nossa igreja tenha cada vez mais pessoas prósperas e pessoas que estão abençoando pessoas, para que você se torne uma pessoa próspera. Irmão, não é pecado você ter o teu recurso, não é pecado você construir uma vida próspera, não é pecado você ficar rico, não é pecado. Você querer melhorar de vida, você se prestar ao estudo, ao conhecimento, ler um bom livro, você querer uma posição melhor na empresa que você trabalha, você querer dar o melhor estudo para o teu filho, você querer com que a tua empresa, o teu trabalho progrida, cresça, prospere, desenvolva, não é pecado, pelo contrário. Isso é santidade. Alguém me ajuda? Isso é santidade. Isso é... Peraí. Desculpa. Gente, isso não é pecado não. Isso é bênção de Deus, é graça de Deus. Eu quero, irmão, ver nossos filhos juízes, médicos, doutores, empresários, empreendedores, profissionais, trabalhando em bancos, trabalhando em empresas. Eu quero ver a igreja crescendo, eu quero ver as coisas acontecendo. Mas isso começa em cada um de nós. Você é exemplo. Eu sou exemplo, como pastor eu sou exemplo, eu tenho que dar exemplo para essa turma. Pessoas têm que olhar para os pastores dessa igreja, para homens que estudam, que se dedicam, que amam a vida. Os presbíteros da igreja, pessoas vivas, cheias de vida, com vontade de crescer, que não desistiram da vida. Competência. Isso é cristianismo, isso é fé. Tem gente que acha que igreja, o pastor tem que chegar na hora do culto, abrir a Bíblia. Irmão, vamos orar, Deus vai falar conosco. Abre a Bíblia para qualquer lado. E qual é que Deus falou aqui? Daí abre o texto bíblico, começa a ler e pronto. E fala um monte de besteira. E os irmãos vão dizendo amém e aleluia. Irmãos, é muito mais do que isso. Igreja, povo de Deus, reino de Deus, tem que estudar, tem que aprender, tem que falar coisa com conteúdo, tem que abençoar a igreja, fazer a igreja crescer. Crescer em conhecimento, em graça, em sabedoria.
O apóstolo Paulo, para ele fazer a primeira pregação dele, ele estudou 13 anos. Os apóstolos, para eles saírem para começar o ministério, eles estiveram aos pés de Jesus por 3 anos. Jesus Cristo, que foi o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Filho de Deus, ele ficou dos 15 aos 30 anos estudando, se preparando, se esmerando. O apóstolo Paulo, até mesmo na hora de morrer, 2 Timóteo capítulo 4, quando ele estava nos seus últimos dias de vida, ele pediu para que levasse os livros, porque ele queria ser competente, ele queria, sabe, se instruir, ele queria aprender. Ele não queria ficar no zap, ele não queria ficar no Facebook o tempo todo. É gostoso, é bom, eu também gosto, eu também fico, mas tudo tem limite. Até mesmo as coisas boas podem se tornar uma maldição na nossa vida quando passam dos limites. Quando nós temos que dar valor para o nosso tempo, valor para a nossa hora. Podemos todos desenvolver, irmãos, nós podemos todos alcançar um ponto melhor, uma vida melhor para a nossa família, para os nossos filhos, mas isso vai da excelência do nosso trabalho, da competência, da maneira que nós agimos, do querer aprender, reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações e trabalhar a nossa vida. A nova série de pregações da igreja vai ser como fazer amigos e influenciar pessoas. Porque se tem uma coisa que a igreja precisa, é saber trabalhar relacionamentos. Como que nós nos relacionamos com as pessoas, com o mundo, com a nossa vida profissional, com a nossa família, com a nossa casa? Nós precisamos aprender isso, irmãos. E aí nós vamos nos capacitar para ser instrumento de Deus. Teve muitas vezes que eu vim pregar, e na hora de eu pregar, Deus falou: olha, você não vai falar isso, você vai falar outra coisa. Deus faz essa surpresa com a gente. Quantas vezes Deus já fez isso comigo? Mas eu não subi aqui, irmão, sem ter estudado, sem ter me preparado, porque a palavra que eu estava preparando hoje, de repente, e que Deus mudou, é uma palavra que Deus vai usar daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei quanto que Ele vai usar, mas Ele estava me preparando. Deus não trabalha com desocupado. Deus não age na vida de pessoas. Outras coisas agem, outras pessoas agem. Deus não age. O único que ofereceu o céu e o mundo de graça foi o diabo, que ofereceu para Jesus todos os reinos, e a glória a Deus. Porque no reino de Deus, quem não trabalha, não coma. Precisamos ter competência. E glorificar a Deus, ser testemunha, é quando você está na escola e você tirou uma nota esse mês melhor do que você tirou no mês passado. Quando você está no teu trabalho e você é tão extraordinário que você faz as coisas melhor do que as pessoas achavam que você poderia fazer. Quando você procura melhorar e crescer na vida. 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Olha o que Paulo disse: a graça de Deus não se tornou vã na minha vida. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, eu não, mas a graça de Deus comigo. Tem gente que quer que a graça de Deus trabalhe para ele. Karina, a graça de Deus não vai trabalhar para você. A graça de Deus vai trabalhar com você. Olha o segredo da palavra, Karina. A graça de Deus, ela não trabalha por você, ela trabalha com você. Ela trabalha, você que estabelece o ritmo do agir de Deus na tua vida. Pastor, por que está tão demorado, está tão lento? Eu é que estabeleço o ritmo do agir de Deus na minha vida, da manifestação de Deus na provisão, no cuidado, da prosperidade na minha vida. Portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E tem gente que pensa que a obra do Senhor é só ficar evangelizando, entregando folheto, orando, vindo na igreja, saindo da igreja, cantando louvor. Irmãos, obra do Senhor é você lá no teu trabalho, você que é secretária. Obra do Senhor é você adorar a Deus e ser uma secretária segundo o coração de Deus. Obra do Senhor é você que é professor lá na escola, quando você está dando aula, você está dando aula como um professor segundo o coração de Deus. Você que trabalha na empresa, que trabalha na produção, que trabalha como assistente, que trabalha no escritório, é você estar lá, e você está lá como um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Você que está no banco, está lá como um homem segundo o coração de Deus. Isso é obra do Senhor, chama a atenção das pessoas, glorifica a Deus.
Abraham Lincoln, ele diz o seguinte: o homem que faz somente aquilo para o qual é pago, ele não merece aquilo que ele ganha. O homem que faz só aquilo para o qual ele é pago, ele não merece o que ele ganha. Eu espero que nós, igreja, povo de Deus, sejamos excelentes naquilo que nós fazemos. Não importa o que você esteja fazendo, faça de maneira especial, porque a sua marca é deixada nos detalhes. Você sabe o que é competência? Vou resumir numa frase para você. Competência é quando algo foi dado a você e quando ele passa pela tua mão, ele se torna com valor maior do que quando você recebeu. Competência é aquela parábola de Jesus, que Jesus chegou e deu 5 talentos. O fazendeiro, chegou e deu 5 talentos. Jesus conta essa história. O fazendeiro chegou, deu 5 talentos e foi viajar. Quando ele voltou, aquele que ele deu 5 talentos, ele devolveu 10. Isso é competência. As coisas na minha mão ganham maior valor do que quando chegaram. Agora, às vezes, as coisas que passam pela nossa mão ganham menos valor depois que passaram pela nossa mão, por causa da nossa incompetência. E competência, irmãos, é algo que se adquire. Você adquire competência. É algo que você constrói. Por último, para finalizar, uma característica extraordinária da águia é a objetividade. Ela é objetiva. A águia, quando ela está lá no alto, a 5.000 metros, eu ouvi até 7.000 metros, ela olha um rato, alguma coisa, pode ter 50, mas ela olha, ela foca no objetivo. Ela é objetiva. Ela sabe o que ela quer, o que ela deseja. Jesus nos deixou um exemplo de objetividade tremendo. Por exemplo, quando João 4,34, presta atenção, irmãos, olha aqui para frente. Quando João 4,34, quando os discípulos estavam querendo entender o que Jesus queria da vida dele, Jesus diz: olha, eu não vim aqui para ficar comendo, eu não vim aqui para ficar olhando a paisagem, eu não vim aqui para ficar olhando os problemas, eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. E ele disse isso, falou: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Um pouquinho para frente, João 5,30, ele disse o seguinte: eu não procuro a minha própria vontade, eu procuro a vontade daquele que me enviou. Jesus era muito objetivo. Quando o diabo chegou para ele em Mateus capítulo 4, oferecendo o céu e o mundo para ele, ele disse: olha, importa adorar a Deus e curvar-se somente diante dele. Eu sei o que eu quero, mesmo que o caminho seja difícil, mas eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Mesmo que o caminho seja duro, eu sei o que eu quero. Nós precisamos, irmãos, de objetividade na nossa vida, na nossa caminhada. O apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte: porquanto, para mim, o viver é Cristo. Se alguém perguntasse para Paulo: o que você quer, Paulo? Ele era muito objetivo, ele dizia: eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Paulo, você quer uma igreja grande, um auditório com centenas de milhares de pessoas te ouvindo? Não, eu quero Cristo. Paulo, você quer dinheiro, você quer poder, você quer honra, você quer riqueza? Não, eu quero Cristo. Paulo, você quer liberdade, você quer ser livre, você quer andar pelas ruas livre em nome de Jesus? Não. O que você quer, Paulo? Eu quero Cristo. Eu só quero uma coisa: eu quero Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando porque diante de mim está, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação, que é Jesus. Eu quero Jesus.
quero Cristo. É isso que eu quero. Qual é o objetivo da tua vida? Às vezes a gente tem tantos objetivos, a gente quer tantas coisas, que no final a gente fica sem nada. Olha essa frase, que interessante. Quem tem 100 objetivos, acaba sem objetivos. Quem tem 100 objetivos, acaba sem objetivos. Quais são os objetivos da tua vida? O que você quer fazer da tua vida? Isso é muito importante, a gente pensar, a gente refletir. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te servirá. O que você quer fazer da tua vida? Aonde você quer chegar com a tua vida? Tem até um ditado antigo que diz assim: quem muito quer, nada tem. Quem muito quer, nada tem. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, ele ora à noite, estou terminando, ele recebe uma palavra de Deus muito dura assim para a realidade. O Espírito Santo falou que ele ia sofrer muito e que ele tinha que voltar para Jerusalém. E ele foi abraçar os irmãos, eu acho que ele estava em Éfeso. E ele foi abraçar os irmãos, se despedir dos irmãos, os irmãos falando para ele: não vai, Paulo, não vai. E Paulo disse para eles: olha, eu estou indo, a ordem é do Espírito Santo, eu não vou ver mais vocês, porque o que me espera são açoites, perseguições e sofrimento e muita dor. E as pessoas daí perguntaram para Paulo: mas por que você vai? E aí Paulo responde: porque a minha vida só tem sentido se eu cumprir a missão que eu recebi dele. A minha vida só tem sentido se eu fazer aquilo que ele me mandou fazer. Meu objetivo é Cristo. O objetivo de todos os cristãos deveria ser Cristo. As outras coisas, elas podem ficar à nossa volta, mas o centro da nossa vida deveria ser sempre Cristo. Eu quero é Cristo. Eu quero é Cristo. Seja objetivo. Estabeleça o que você quer para a sua vida e vai te ajudar muito. Você não vai se arrepender. Vamos nos colocar em pé. Quem corre atrás de muita coisa